Vaza Jato. A Força Tarefa usou a imprensa para negociar a delação na Lava Jato. Conversas divulgadas hoje pelo Intercept Brasil revelam que o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, plantou notícias no jornal Estado de São Paulo para pressionar investigado. A prática era usual entre os procuradores desde o início da operação, como mostram diálogos de 2015. No dia 21 de junho, Orlando Martello pergunta num chat: Carlos Fernando, qual foi a estratégia de revelar próximos passos na Eletrobras e etc? Numa referência à reportagem publicada pelo Estadão com informações sigilosas da Força Tarefa. Carlos Fernando responde: nem sei do que está falando, mas meus vazamentos objetivam sempre fazer com que pensem que as investigações são inevitáveis e incentivar a colaboração. Li a notícia do Flores na outra lista, apenas notícia requentada. Aliás, o Moro me disse que vai ter que usar esta semana o termo do Avancini sobre Angra. Martello escreve: não queremos fazer busca e apreensão em Angra e Eletrobras? Por que alertou esse fato na coletiva? Para não perder o costume? Também no dia 21 de junho, Deltan oferece informações sigilosas a um jornalista sobre a investigação de um operador de propinas da Odebrecht, cuja delação interessava a Força Tarefa. Num chat privado com um repórter, Deltan escreve: o operador da Odebrecht era o Bernardo, que está na Suíça. Os Estados Unidos atuarão a nosso pedido porque as transações passaram pelos Estados Unidos. Já até fizemos um pedido de cooperação relacionado aos depósitos recebidos por PRC. Isso é novidade. Você tem interesse de publicar isso hoje ou amanhã, mantendo meu nome em off? Pode falar fonte no Ministério Público. Na coletiva, o Igor disse que há fonte para prendê-lo e há mesmo. Agora, com os Estados Unidos em ação, o que é novidade, vamos ver se conseguimos fazer como o caso FIFA com o Bernardo, o que nos inspirou. O jornalista, que teve o nome omitido, responde: putz, sensacional, publico hoje. Deltan, então, avisa no grupo da Força Tarefa: amanhã, cooperação com os Estados Unidos para o Bernardo é manchete do Estadão, confirmado. Carlos Fernando dos Santos Lima responde: tentei ler, mas não deu. Amanhã vejo. Vamos controlar a mídia de perto. Tem um espaço na Folha de São Paulo. Quem sabe possamos usar se precisar. No dia 22 de junho, o Estado de São Paulo publica a manchete na capa: americanos vão ajudar a investigar Odebrecht. Deltan escreve no grupo quais seriam os próximos passos para conseguir a delação do investigado. Acho que temos que aditar para bloquear os bens dele na Suíça, conta, imóvel e outros ativos. Ir lá e dizer que ele perderá tudo, colocar ele de joelhos e oferecer redenção. Não tem como ele não pegar. E a Folha de São Paulo, em parceria com o Intercept Brasil, publicou agora há pouco nova reportagem baseada na delação de Adir Assad, compartilhada em troca de mensagens de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O operador financeiro afirma que lavou milhões de reais para o grupo Silvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo. O relato foi incluído no acordo de colaboração do operador, firmado em 2017, homologado na Justiça, só que detalhes do caso e da apuração permanecem sob sigilo até hoje. A gente ainda vai falar sobre tudo isso aqui no programa Bom para Todos. Vamos conversar com Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, para entender essa relação Lava Jato, imprensa e tudo que está sendo noticiado. Defesa de Lula vai ter acesso à contabilidade da Odebrecht. A autorização foi dada pelo ministro do STF, Edson Fachin, que também reabriu o prazo das alegações finais desse processo. Essa ação investiga a origem do terreno onde está o Instituto Lula, em um apartamento vizinho ao do presidente em São Bernardo do Campo. A anulação de sentença da Lava Jato vai agora a plenário do STF. Edson Fachin, relator da operação, tomou a decisão depois que a segunda turma do tribunal anulou sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. A segunda turma entendeu que Bendini não teve amplo direito à defesa.
O pedido de habeas corpus que Fachin enviou ao plenário é do ex-gerente de empreendimento da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, e tem os mesmos argumentos que o de Bendini. Se o plenário anular a sentença de Ferreira, a decisão passa a valer para todos os pedidos de habeas corpus que tramitam no STF com a mesma alegação. Eu converso agora sobre tudo isso com o André Lozano, advogado criminalista e coordenador do IBCCRIM. Oi, André, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Thalita? Tudo bom. André, explica pra gente essa decisão, então, de Fachin de mandar um pedido, né, de revisão do processo para o plenário. Tinha uma decisão ali da segunda turma e agora isso vai num outro processo a plenário. O que isso significa? Então, a ideia do Fachin é justamente fazer uma unificação da jurisprudência, para que não hajam decisões conflitantes, para que as decisões sejam dadas todas no mesmo sentido. Imagine só se, a depender de quem é o relator, né, ou em que turma está sendo julgada, a decisão contraria essa primeira decisão ou ratifica. O que se busca justamente é dar segurança jurídica para que as pessoas possam saber de antemão o que pode e o que não pode fazer. Né? Ao meu ver, a decisão do Fachin, como é uma questão que é controversa dentro do STF, foi acertada, porque até que tenham decisões conflitantes entre si. Essa decisão sendo tomada no plenário do STF, ela automaticamente abrange todos os outros processos que tramitam com o mesmo pedido ou eles têm que ser levados a plenário também? Eles devem ser levados a plenário, mas podem ser levados via habeas corpus, o que é muito melhor do que você ter que passar todo o trâmite de uma apelação, depois da apelação, um recurso especial e o recurso extraordinário. Com habeas corpus, você já tem isso automático, inclusive os demais tribunais, eles devem aplicar também as decisões que sejam no mesmo sentido. Então, por exemplo, no TRF4, lá em Curitiba, os réus da Lava Jato não precisariam ir até o STF. Eles poderiam pedir junto aos desembargadores para que essa decisão seja estendida a eles. Entendi. Então essa decisão passa a valer para todos os outros casos. Ela será mesmo, ela não pode ser contrária ao que foi decidido ali no plenário. Teoricamente, ela não poderia ser contrária. O que acontece é que é comum no Brasil, infelizmente, em que tribunais e juízes contrariem, inclusive, leis, súmulas vinculantes, né? A gente tem aí a questão da presunção da inocência, que tem o texto constitucional claro, falando que não pode ser preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas, mesmo assim, há diversas decisões em contrário, inclusive do STF. Agora, o mais correto seria todos os tribunais acatarem isso para que não seja contrariado e não exista insegurança jurídica. Porque imagina, se em São Paulo toma-se uma decisão, no Rio de Janeiro outra, no Amazonas outra, não há segurança jurídica nenhuma. É como se cada tribunal tivesse o seu próprio código de processo. O que o STF, que isso não ocorra para que as decisões sejam coerentes entre si. André, ontem mesmo a gente conversou especificamente sobre o caso do ex-presidente Lula, que tem um processo muito semelhante ao de Bendini, que foi anulado. Essa decisão sendo tomada no plenário, num outro caso, ela atinge também o processo do ex-presidente Lula. Sim, eu acredito, inclusive, que a defesa do Lula já esteja com um habeas corpus preparado para despachar assim que tiver a decisão do plenário. Então, nesse caso, o Lula também seria beneficiado, mas não apenas o Lula, porque a Lava Jato acaba botando muito foco, muitos holofotes na pessoa do Lula, mas tem diversas outras pessoas que passam pelo mesmo problema que o Lula e que têm direito a uma defesa correta, a um devido processo legal que deve ser feito não só com o Lula, mas com todos os outros réus. Sim, agora mais importante, há chances da decisão do plenário ser diferente da decisão da segunda turma? Sim, há chances sim. As chances existem. O que acontece é que a gente tem hoje um STF dividido, em que alguns ministros eles julgam de uma forma mais técnica,
de uma forma com mais respeito às leis, à Constituição, e tem outros ministros que acabam julgando de uma forma um pouco mais política, inclusive levando argumentos como o clamor público, a voz do povo, o que não me parece ser correto, né? O papel do judiciário é justamente ser um poder contramajoritário, ser um poder que vai barrar abusos, e muitas vezes uma suposta voz do povo é uma voz autoritária. A gente já teve inúmeros histórias que, sob pretexto de proteger a democracia, de tornar mais democrático o tribunal, tivemos verdadeiros genocídios. O que o STF tem que fazer, ao meu ver, é esquecer a questão política nesse momento e julgar de forma técnica. Afinal, a pessoa ela tem o direito de ver a lei aplicada no processo penal na qual ela é acusada. Sim, tendo em vista a urgência dessas questões que envolvem a Operação Lava Jato, que estão sendo discutidas, há previsão de votar isso brevemente ou não há data e não se sabe quando isso vai ser levado a plenário? Olha, a notícia que eu tenho é que ainda não se sabe quando vai ser levado a plenário, mas quem tem a prerrogativa de pautar o STF, o plenário, o pleno é o presidente Dias Toffoli. Então vai depender dele. Eu acredito que, por ser uma questão delicada e que influencia em diversos processos, inclusive não apenas principalmente da Lava Jato, mas não apenas da Lava Jato, influencia diversos processos pelo Brasil. Então, eu acredito que até para que isso seja resolvido de forma mais rápida e que tenha menos problema de prescrição no caso de possíveis anulações, o Toffoli vai agilizar ao máximo a ida desse julgamento a plenário. Vamos aguardar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.